Bem-vindos! Mais um episódio do seu programa Quem Se Conhece Cresce. Eu tô, assim, feliz. Você tá feliz, ô Davi? Demais da conta, né? Você tá aprendendo com essas pessoas que a gente tá trazendo aqui? Com certeza, só pessoa de qualidade que vem pra Cara, cá, ué. e literalmente hoje vai ser quase um módulo de MBA. Você tá brincando? Segura. Todos quase são, né? Mas hoje só não vai ter a chancela, porque o lugar lá que eu vou falar onde ele trabalha vai assustar, né? Mas depois a gente vai trazer eles aqui também, falar um pouco aqui com o convidado. Ô, Davi, inclusive, sabe o que eu tava pensando? Nós temos aí alguns parceiros que acreditam no nosso projeto, né? Nesse programa que a gente vai falar sobre a mente humana, sobre os cuidados com o corpo, sobre espiritualidade. Então, você aí, empresário ou então profissional autônomo, quer colocar a sua marca aqui? Vem com a gente, alta qualidade. Vamos aí passar de... Fala um número aí de audiência que a gente vai passar aí. Que você falou para mim, aquele número meio absurdo. Quantos milhões? Pegando todas as plataformas? Todas as plataformas? É 1 milhãozinho, né? Você é humilde, né? Você né? Vai passar de 1 milhão, né, de visualizações. Então, quer fazer parte aqui do projeto para sua marca ficar aqui na mesa? Daqui a pouco a gente vai ver uma marca aqui que o convidado trouxe bem diferentona, ó. Não posso puxar, só acabar aqui. Beleza, Davi? Fechou. Então, bora. Eu ia ler o currículo dele aqui, mas não vou não. Aí eu vou deixar você falar, Joey. Muito obrigado pela seu aceite, pela participação. Eu vou falar rápido, né? Tá bom. Joey, você é advogado de formação? Sou advogado de formação. Me graduei em Direito pela Universidade Federal de Goiás. E tem assim... Não vou ler, porque é muita coisa. Então você fala o que você quiser falar aí do seu currículo, mas um cara que é especialista em neurociência, reconhecido. Aí, pô, mas quem indicou o Joey? Cara, um monte de gente. Eu nem sei. Quem foi? Eu não sei. Lá do IPOG, alguns colegas que eu trouxe aqui. No sábado a gente fez uma gravação, um psicólogo te conhece, falou, nossa, você vai falar com ele? Vou falar com ele, né? Isso que é bom ter o podcast. Fala um pouquinho aí do quem é o Joey, para quem não te conhece, né? E aí a gente vai falar um pouco desse... Não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque todo mundo tá falando disso, né? De neurociência. Quem verdade. É o Joey aí? Bom, eu comecei minha carreira acadêmica me graduando em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mas eu já tinha foco no ambiente corporativo. Eu me graduei em Direito para atuar no ambiente corporativo. Assim que eu concluí minha graduação, eu já fui fazer uma especialização em gestão executiva, comecei uma empresa de consultoria organizacional, em seguida eu fiz um mestrado em administração, durante o meu mestrado eu fui estudar nos Estados Unidos, lá na Beulah Heights University, no estado da Geórgia, na cidade de Atlanta, e comecei a atuar primeiro atendendo micro e pequenas empresas, e chega um momento na vida em que você percebe que a vida está muito tranquila, tem muita paz, muita harmonia, e você pensa, por que não um pouco de inferno, não é? E eu resolvi que eu ia atuar com organizações de grande porte, sistemas mais complexos. Consegui uma parceria com uma empresa no Rio de Janeiro, a Brainstorm, e comecei a atuar em projetos de consultoria em grandes organizações. Cheguei a fazer projetos em empresas que têm mais de 100 mil funcionários, atuando em 100 países, atuei no Brasil, Argentina, Peru, e durante esse processo eu comecei a me frustrar muito, porque eu sabia que eu estava aplicando as ferramentas técnicas de gestão corretas, mas havia muita resistência nas organizações, porque nas intervenções de consultoria, o nosso foco é promover mudanças. Então, você entra na organização, ela está num determinado estado de resultados, performance, e espera-se que, ao final da sua intervenção, ela esteja num patamar melhor. Foi por isso que eu não quis falar seu currículo, porque você escreveu isso, né? Aí eu falei, isso que é bom o convidado falar. Exatamente isso que acontece. Eu estava lá na cadeira de executivo de algumas grandes empresas, na cadeira de RH. Porque aí você coloca, consultoria de planejamento estratégico. Falei, caramba, bicho, se ele usava a neurociência, tudo bem. Senão, muitas vezes a empresa não tá, porque era um consultor dentro da empresa. Vou te pagar aqui. Mas às vezes você falar a verdade para o que o empresário tem que fazer, ele não faz, não, mas isso aí eu não acredito. Então, chefe, mas você me contratou, acredita nisso, né? Aí você foi para professor, você tinha várias especializações, mas isso que me pegou. O cara fazia
consultoria em planejamento estratégico, mas será que ele usava a neurociência lá? Como é que ele chegou à É, neurociência, né? Então eu comecei a me frustrar muito porque funcionava assim, a gente implantava um processo, fazia uma mudança, os resultados começavam a acontecer, eu virava as costas e as pessoas iam devagarzinho voltando para o jeito que elas trabalhavam antes. Até que eu percebi o óbvio ululante, ou seja, as organizações não mudam se as pessoas não mudarem. Comportamentos, atitudes, cultura. E mudar comportamentos, atitude e cultura é muito mais sofisticado e complexo do que só aplicar ferramentas de gestão. Foi então que eu fui entender como que eu poderia trabalhar para promover esse tipo de mudança nas organizações. E havia também uma nova demanda surgindo muito forte, porque as organizações começaram a ter uma dificuldade maior de lidar com as dificuldades ligadas à saúde mental, a estresse, burnout, que era uma realidade nova para as organizações. Na verdade, isso sempre existiu. Havia uma subnotificação, não havia tanto diagnóstico, e era um tabu, as pessoas não falavam sobre isso. Ou não gostavam de falar, Ou né? não gostavam de falar. Eu fui numa palestra, acho que tem 1 ou 2 semanas, onde o cara trouxe um dado você morou nos Estados Unidos, você conhece eles, tem o Instituto Gallup que faz essas pesquisas, claro. Um dos melhores, inclusive, do mundo. E aí, até a gente já teve essa pesquisa aqui no Brasil via LinkedIn, mas no ano passado a Gallup fez o seguinte, olha, 73% dos executivos que, acho que foi mais de 8 mil empresas, 8 mil executivos do mundo, 73% das pessoas que saíram, o famoso turnover, né? Porque todo mundo, pô, falta mão de obra, não tem mão de obra. Foi por quê? Comportamento. E o que do comportamento? Um mau comportamento que não ligava com a cultura da empresa que ela estava. Aí eu vi o dado, tá, então beleza. Era comportamento, então mandou embora por comportamento. Hoje, qualquer lugar que você vê. Você não sabe Excel? Eu te ensino. Mas você é um cara que tem bom relacionamento, conversa bem, trata bem as pessoas? Tudo bem, a gente quer você aqui. Comportamento. E aí ele vira e fala. Ele pegou esse dado para discorrer a palestra dele. Vamos desenvolver uma cultura, principalmente os executivos, que aí é onde você começou a falar, né, que você começa a implantar alguma coisa e quer levar a empresa para outro patamar. Falando de pessoas, aí agora meio que não tem como eles correrem, né? O dono da empresa ou o CEO que seja contratado. Hoje está mais assim, então, não é mais comando e controle. Exatamente. O modelo antigo do tensiona, direciona e celebra, ele funcionou muito bem, enquanto a gente tinha predominantemente pessoas da geração Baby Boomer e geração X nas empresas. Os Baby Boomers porque eles vieram adestrados, treinados para esperar uma terceira guerra mundial. Então eles vieram preparados para suportar qualquer tipo de pressão para garantir um básico de segurança para a família. Sim. Só que não teve uma terceira guerra mundial e eles acabaram prosperando muito com essa perspectiva. Depois eles foram criar a geração X, que é a minha geração, quem nasceu na década de 70, e aí eles já treinaram diferente essa geração. Da X para Y. Exatamente. A X, a questão foi, se você estudar muito e trabalhar muito, você vai ter muito sucesso. E aí a gente veio workaholic, não é? A gente trabalha 14 horas por dia, o final de semana, mas compra casona, compra BMW. Acha que tá tudo bem. Talvez não vê os filhos crescerem, às vezes o casamento acaba. Então houve um desequilíbrio aí. E aí veio a geração Y com uma série de conflitos. Pessoal que nasceu ali nos anos 80. Por quê? Eles gostavam do conforto que os pais tinham conseguido com muito trabalho, mas não queriam passar pelas dores que os pais passaram para chegar a esse conforto. Então, uma busca de equilíbrio foi uma geração que tem um conflito muito grande entre gostar do conforto e ter que lidar com a realidade que a vida não pode ser só trabalho. E na tentativa de acertar, a gente sempre quer acertar na criação dos filhos, nós, a sociedade, criamos a geração Z, que é o pessoal que está aí de 18 a 28 anos hoje, e em algum momento a gente achou que era uma boa ideia chegar para essa geração e dizer o seguinte, você é especial. E o problema é que eles acreditaram. E você é especial para o seu pai, para sua mãe, dentro de casa, para os seus irmãos, mas quando você sai da porta de casa para a rua,
ninguém vai te tratar Muito especificamente como especial. E isso gera muita frustração. Muitos desses jovens, durante o processo de desenvolvimento, não foram submetidos a estresse, a frustração, os pais protegeram demais e eles também, consequentemente, não desenvolveram resiliência. Uma coisa que eu gosto de destacar sempre é que a única maneira possível de desenvolver resiliência é passando por estresse. Não existe outra forma. Você só desenvolve capacidade de enfrentar desafios passando por desafios. É claro que gradualmente, claro que numa proporção adequada para o seu grau de resistência e desenvolvimento, para que gradualmente isso possa crescer. Nossa, eu já ia te perguntar se eu, mas porque tem algumas pessoas que falam de resiliência, eu falo assim, cara, mas será que pega lá da física, né? Você vai e volta, mas será que você tem que sofrer? Você precisa sofrer para aprender alguma coisa? Mas aí você foi bem claro, né? Pô, tem um nível, né? Exatamente. É porque o comodismo não te leva a esse patamar, seja da empresa ou seja pessoal, né? Tem um senhor, eu entrevistei eles, tem 2 semanas aqui, deve ter uns 70 anos, fundou uma na verdade, a maior empresa de cartonagem do Brasil, e é daqui de Goiânia. E aí ele falou o seguinte, assim, ó, como que é a frase dele? Andar à toa é melhor do que ficar à toa. Aí você falou com um termo todo assim, né? Mas é a mesma coisa, peraí. Você ficar lá no sofá, você não vai mudar, você não vai ter resultado, você não vai ter oportunidade. Então você tem que andar, pô, vai gastar os músculos, né? Você vai talvez, nossa, eu sou meio uma pessoa mais tímida e tal. Não, mas você só pega na mão, cumprimenta, bom dia, boa tarde, bom dia. Você pode surgir alguma nova amizade, alguma oportunidade, né? Exatamente. E é fácil das pessoas entenderem isso. O que acontece? Evolutivamente, isso foi uma coisa que me chocou muito quando eu fui estudar neurociência para lidar com essa frustração. Eu tinha que entender como as pessoas mudavam. Foi aí que você deu o start? Foi aí que deu o start. Eu falei, eu tenho que entender isso, que senão meu trabalho como consultoria não vai surtir resultados como eu gostaria. Isso há mais ou menos 19 anos atrás. Nossa. Fiz uma especialização em neurociência, gostei da área. Na época, descobri que em São Paulo estava sendo aberto um grupo de estudos e pesquisas sobre neurociência aplicada ao ambiente corporativo. Fui a São Paulo, fiz um processo seletivo, passei, entrei para um grupo de 15 pesquisadores, então nós tínhamos neurocientistas. Foi no Albert Einstein, não, né? Não, foi a equipe da Santa Casa de São Paulo. Muito bom. Da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefiada pela doutora Carla Tiepo, que é uma neurocientista da USP. Sei, eu tenho um dos livros dela, né? Uma Viagem pelo Cérebro. A Via Rápida para Entender a Neurociência, que é um livro espetacular. Foi aí que internet todo mundo tem falado, né? Sim. Meio que popularizou esse tema, mas o que é essa neurociência? Que a gente até no final você vai ajudar a gente. E aí eu encontrei a Carla, e aí eu falei, parece que eu estou entendendo, né? Eu sou psicólogo de formação, mas não tinha esse olhar para tudo que tem hoje, né? E eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Até tem uma conversa que eu tive com outro colega da psicologia, falou, cara, com os estudos, inclusive com as máquinas e equipamentos, né, onde você mede o que está acontecendo no seu cérebro, vamos fazer uma analogia que o Freud fazia isso lá, mas do jeito dele. E aí, hoje a gente tem um nome, né, de onde que sai, né, núcleo accumbens, então sai aqui a dopamina, entendi, né, o que é a amígdala. Ele até sabia algumas coisas, mas não com essa profundidade que a gente tem hoje. Aí ele colocava ali os mitos e tudo mais. Foi, cara, porque às vezes a gente fala, não só da psicanálise, mas do Freud como esse psiquiatra que começou a estudar a mente e foi tendo essa evolução, mas começou lá com o cara. E ele abrindo, vamos olhar para isso aqui? Vamos olhar para isso aqui? Aí, tá vendo? Você foi lá, você estudou. Aí a professora Carla, nossa, ela é muito didática. Muito, eu fico muito. assim, cara, eu falei, caramba. Eu acho que ela é um tipo... Ela foi sua professora? Ela é um tipo de intelectual muito raro no Brasil. Nós precisamos de mais de intelectuais públicos. O que é um intelectual público? É uma pessoa que está no ambiente acadêmico, tem um sólido conhecimento científico e consegue traduzir isso para a população em geral, para popularizar o conhecimento científico de forma responsável. Ela consegue fazer. Então, e você,
que me falaram que você faz isso em sala. Eu estou trabalhando Por para isso que eu te fazer trouxe, isso. pra você dar uma desmistificada disso aqui pra turma que assistir a gente. E eu fui participar do grupo de estudos. Eu era a única pessoa que não era da cidade de São Paulo, então a cada 15 dias eu pegava um avião, ia para São Paulo para me reunir com neurocientistas, psicólogos, médicos, executivos de multinacionais, para estudar pesquisas científicas sobre o funcionamento do cérebro, cujos resultados, o conhecimento produzido, tivesse aplicabilidade no desenvolvimento de pessoas e organizações. Bom. Nesse grupo de estudos, eu participei durante 3 anos, e depois a doutora Carla me convidou para assumir o papel dela na moderação e na curadoria dos artigos científicos. E aí foram mais 5 anos fazendo isso. Durante esse processo eu me tornei professor da pós-graduação em Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde eu sou professor até hoje. E eu achei que você não estava lá. ainda Então, sou professor. Então você tem a agenda, tá aqui, sim, né, do IPOG, vamos chegar sou lá. professor ainda na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, na pós-graduação em Neurociência. Durante esse processo, eu recebi um convite do IPOG para apresentar o projeto de uma pós-graduação cujo objetivo fosse integrar ciência básica e ciência aplicada. Tá. Como é que a gente pega o conhecimento científico e coloca em prática no desenvolvimento de pessoas e organizações? Implantamos a pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG. Hoje nós temos 16 turmas presenciais pelo Brasil em andamento e temos 31 turmas remotas, com aulas ao vivo por videoconferência acontecendo também com alunos do Brasil e do exterior. Nossa, então quase 50 turmas no total. Exatamente. E esse ano nós devemos ter abertura aí de entre 10 e 15 turmas aí, então. já. Esse ano nós teremos a abertura de mais entre 10 e 15 turmas, inclusive uma sendo aberta agora nos próximos dias em Goiânia. Já fala, quem quiser pode já procurar o IPOG, porque no dia 21 de fevereiro nós vamos iniciar mais uma turma presencial da pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG em Goiânia. Perfeito. E em breve em várias outras capitais. Muito bem. Depois de entrar para o grupo de estudos e continuar durante alguns anos, eu me tornei também professor na área de neurociência e fui integrar a equipe da Illumine. Foi a empresa, a primeira empresa da América do Sul de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, lá de São Paulo. E com a Illumine, só durante o ano de 2024, eu atendi em projetos de neurociência aplicada ao ambiente corporativo, Grupo Pão de Açúcar, a Siemens, a Amazon Brasil, Estados Unidos, a Angen, que é uma multinacional de biotecnologia, a operadora Claro. Essas são algumas das empresas. A Maersk... Mas dá um exemplo. A atuação de vocês nessas grandes empresas. O que é? Desde Ou processo, a sua, né? Eu não sei se era multidisciplinar, mas desde programas de gerenciamento de estresse. Então, o nível de estresse das pessoas está muito alto e nós vamos implantar práticas, fazer avaliações e implantar processos para que as pessoas consigam lidar melhor com as situações de estresse. Não acabar com ele, né? É impossível fazer isso. Não, e nem deve, né? Nem se deve. Nós precisamos da resposta de estresse. Nossa, eu esqueci o nome dele. Daniel Kahneman, né? Do Rápido e Devagar, e ele fala muito isso, até do nosso processo evolutivo, que a ansiedade, o estresse, não é que a gente tem que acabar com eles, tem às vezes uma visão, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar estressado, né? Aí ele discorre um pouquinho, relacionado aos neurotransmissores, mas aí a Carla faz isso muito bem. Tá, e aí qual que é a ação do estresse aqui no nosso cérebro? O que carrega no nosso sangue? O que acontece? Que não tem que parar, tem que fazer essa estabilidade, né? Exatamente. Eu te perguntei, foi de propósito, você, cara, mas numa empresa, numa multinacional, você vai ficar estressado. E é interessante que essa nossa relação com o estresse, primeiro evolutivamente, a resposta de estresse é uma resposta adaptativa, ela foi desenvolvida evolutivamente ao longo de milhões de anos para que a gente pudesse recrutar sistemas para direcionar a energia para o que era necessário. Por exemplo, para a gente sobreviver ou para a gente focar em algo que tem relevância, que tem valor. E na psicologia já se tratava dessa nossa relação com o estresse de forma adequada e positiva no início do século XX. A neurociência chegou depois para discutir isso, porque nós tivemos a proposta da teoria da curva de Yerkes-Dodson no início do século XX dentro da psicologia. E isso só foi feito em experimentos de neurociência já no início dos anos 90, comprovou-se isso. A proposta da curva de Yerkes-Dodson há uma correlação
entre o nível de estresse e a capacidade de performance do ser humano. Se nós temos um nível de estresse muito baixo, nós tendemos a ter uma performance medíocre. Na medida em que aumenta o nível de estresse, eu melhoro a minha capacidade de performance, até que eu chego num nível ótimo. A partir desse nível, se eu continuar aumentando o estresse, aí eu começo a cair a performance. Então a ideia é, eu tenho que ter um nível adequado de tensão, porque o estresse melhora a minha capacidade de foco atencional, o estresse me dá energia para enfrentar desafios, disposição, capacidade de lidar com dificuldades, desde que seja no nível adequado e pelo tempo adequado. Vou te dar um exemplo. Mas acho que não cabe. Vamos ver se cabe. Alguns anos atrás, eu fui tirar a CNH de moto, a A. Eu acho que faz sentido, você me ajuda. Aí eu fiz as aulas, tudo bonitinho, certinho. Chegou no dia de fazer a prova, a moto não estava querendo ligar. Tava lá, banca do Detran e tudo mais. Não ligava. É verdade isso, tá? Não ligava. E eu falei, cara, mas eu fiz as aulas, estava tudo certo, né? Isso tem, sei lá, 3, 4 anos. E aí, a moto não quer pegar. Aí o instrutor da autoescola já subia na moto, não, tá tudo certo, e fazia e tudo. Aí minha vez, e apagava. E tava chegando na minha vez, né? Tem aquela fila lá pro fiscal e tal. Aí eu não conhecia ninguém, que era uma cidade do interior. O que aconteceu? E aí eu já fiquei ligado, né? Comecei. E coração batendo, e eu comecei a tremer. Eu falei, por quê? Porque eu ia mudar. Não, isso tem muito mais de 4 anos. Porque foi na iminência que eu ia mudar pro Mato Grosso. Então nossa, gente, aí eu vou mudar. Não vou lá, não vai ter tempo de eu fazer outra prova no Mato Grosso. Vou perder a grana. Eu comprei uma moto, não vou andar na moto. Aí minha cabeça começou. E eu comecei, isso aqui, ó. Comecei a tremer. E o coração, eu falei, cara, não é possível. E eu ficava assim, ó, esperava. Eu falei, peraí. Aí eu não sei se tá? Aí eu não tinha esse conhecimento tão claro, mas peraí. Aí comecei a fazer um exercício de respiração. Peraí, o que você fez? As aulas fiz, tudo certinho, fez. E respirar. E controlar a respiração. E controlava a respiração. Até que eu fui ficando mais calmo. Aí chegou a minha vez. E aí eu já tava assim, bom. Aí fui pro enfrentamento. Não deu certo. Pronto, depois eu resolvo em outro lugar e tal. Mas vou fazer até aqui eu tô preparado. E diminuir, né? A tensão, os batimentos. Fui na moto, montei na moto, não ligava. Tentei, não ligava, velho. Perdi. O cara do Detran, dá licença. Ele subiu na moto, só pegou a chave, falou pro instrutor, vem cá. Essa moto sua tá sem bateria. Pode trocar pro cara fazer a prova aqui. Cara, aí o que era estresse, eu já fiquei com uma raiva do cara. Resumindo, rápido. O cara foi lá, trocou. A moto, parecia que a minha energia, assim, já fiz, não deu um ponto negativo, fiz tudo certinho, tal, cara, está aprovado. Será que foi uma carga de estresse? Aí, então me dá um exemplo agora, o que aconteceu na minha cabeça? Uhum. Que já para porque isso acontece toda semana, né? Então o que aconteceu? Isso é verdade, tá? O que aconteceu? Era o estresse, era a ansiedade? O que foi? Que aí você já dá uma explicação aí com Bom, tem o seu cérebro. Uma definição do que pode causar estresse nas pessoas do Centro de Estudos do Estresse nos Estados Unidos, que é o maior centro de pesquisas dessa área no mundo, que é muito interessante. Resultado de pesquisas com mais de 100 mil pessoas fazendo avaliação por revisão sistemática e meta-análise. O que causa estresse? A gente sabe aquelas respostas básicas. Se eu encontrar um predador, se minha vida estiver em risco, mas existe hoje uma correlação muito mais sofisticada no nosso ambiente. Então, todas as situações em que você tem ameaça ao seu senso de identidade. Então, eu me vejo como uma pessoa capaz, competente. Acontece alguma coisa que coloque isso em dúvida, eu fico em estresse. Nossa, apresentação em público, hein? Acontece por exemplo, mais. Situações em que está acontecendo algo que me afeta e eu não tenho controle sobre aquilo. Isso também dispara estresse. O que aconteceu? Situações novas que eu não tenho conhecimento e domínio também.
Isso dispara estresse, porque até que eu tenha conhecimento ou domínio, eu estou sob risco. Perfeito. E como o nosso sistema de disparo emocional, ele não é discriminatório, ele, na dúvida, ele dá uma resposta de estresse, porque vai que precisa. E isso é interessante porque nós somos descendentes de paranoicos. Só os paranoicos sobreviveram, não é? Se você pensar evolutivamente, ao longo de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, nós vivemos em ambiente selvagem. Cadê o tigre? Ó, Exatamente. Vai entrar, vai. Bom, Então, prepara. Ó, os fica aí. indivíduos que tinham Tá doido. um sistema de alerta mais sensível, esse sistema errava 4, 5 vezes, mas acertava uma que salvava a vida dele. Então, imagine, eu sempre gosto de lembrar de uma história que é simples de entender isso. Imagine 2 antepassados nossos, 50 mil anos atrás, caminhando na savana africana. Um deles é paranoico e o outro não. E, de repente, eles veem lá adiante, naquele capim seco da savana, um volume ali imóvel. E um deles, o que é paranoico, olha e diz, é um leão. O que não é paranoico, olha e diz, não é um leão, está imóvel, aquilo é uma pedra, um toco. O paranoico fala, eu vou dar a volta, dá uma volta enorme. O que não é paranoico vai em linha reta e é uma pedra. Ele sobe na pedra, grita, e eles continuam depois procurando alimentos o ano inteiro, e isso acontece mais 10, 12 vezes, e todas as vezes é uma pedra, é um tronco de árvore. Até que um ano depois eles estão de novo coletando alimentos, pela 11ª vez, vem lá um volume no meio da savana, e o paranoico, de novo, é um leão. O que não é paranoico diz, olha, não vou nem discutir com você, toda vez que você diz que ele é uma pedra, é um tronco, então dá a sua volta. O que não é paranoico vai em linha reta e dessa vez é um leão. E o leão come ele. Muito Quem bom. sobreviveu para ter filhos e preservar os genes? Muito bom. O que tinha um sistema de Nossa, alerta muito bom. mais sensível. Muito bom. Imagine isso acontecendo ao longo de dezenas de milhares de anos por seleção natural. Quem foi preservando os genes era quem tinha um sistema de alerta mais delicado, que errava algumas vezes, mas quando acertava, salvava a vida da pessoa. E nós temos como herança genética esse sistema de detecção de situações de alta carga emocional, que às vezes pode exagerar, às vezes ele pode se equivocar, mas ele foi construído assim evolutivamente. Então acontece uma situação que aparentemente não é tão grave, mas a interpretação que eu dou para ela pode fazer com que ela pareça uma ameaça muito grande, e isso dispara uma resposta de estresse. Quando dispara a resposta de estresse, a primeira coisa que vai acontecer é que nós temos áreas no cérebro muito conhecidas, embora muito injustiçadas, que são as amígdalas cerebrais. Para o pessoal que está acompanhando e ainda não tem o conhecimento de neuroanatomia ou neurofisiologia, Não é essa amígdala aqui. não né? é a amígdala da garganta. No cérebro também a gente tem uma parte do cérebro que chama amígdala, porque deram o nome de amígdala para tudo quanto é parte do nosso corpo que parece uma amêndoa, porque a amígdala é amêndoa. E essas amígdalas cerebrais, elas têm funções muito sofisticadas, participam de controle do sistema endócrino, participam do processo de aprendizagem e também detectam situações de alta carga emocional. Só que elas não são discriminatórias. Na dúvida, elas disparam. E quando elas disparam, elas emitem um pulso por meio de neurônios específicos para liberar adrenalina nos músculos cardíacos, para que haja uma aceleração do batimento cardíaco, para bombear sangue para os músculos esqueléticos, nos preparando para uma reação física. Porque evolutivamente eu tinha uma resposta de estresse quando eu encontrava com um predador. E eu tinha que tomar uma decisão de lutar contra ele ou fugir dele. Qualquer uma dessas opções eu vou precisar ter uma reação física. Então eu preciso bombear sangue para os músculos, o coração tem que agir rápido. Altera-se a pressão arterial, para-se o processo digestivo e eu fico em condições de ter uma reação física. A grande questão é que no ambiente selvagem, nós, diante de uma situação dessa, vamos nos afastar do predador e vai chegar um momento em que eu não vou estar mais sob risco iminente, tendo condições de fazer isso. No dia a dia, na vida moderna, você não tem a opção, muitas vezes, de fugir do estressor. Porque é o seu emprego. É o seu emprego. É o marido ou é a esposa. É um problema de é saúde filho, na família. Um problema de saúde. Você não tem como sair correndo. O governo. Exatamente. Caraca. Então você continua sobre o estímulo de estresse.
essa continuidade diante do estímulo de estresse faz com que seja ativado o que a gente chama de segundo estágio da resposta de estresse. Só liberar adrenalina e noradrenalina não é mais suficiente. Aí, uma área do cérebro que controla o nosso sistema hormonal, o sistema endócrino, que é o hipotálamo, libera um hormônio. É claro que os termos técnicos aqui são ilustrativos. Não, mas tá ótimo. Esse hormônio é um hormônio liberador de corticotropina, que ele vai até a glândula pituitária, se conecta em receptores e faz com que a glândula pituitária libere o hormônio adrenocorticotrópico. Esse hormônio vai para a corrente sanguínea e chega até os seus rins. Na parte de cima dos seus rins tem uma glândula chamada adrenal, que quando esse hormônio chega lá, ela dispara cortisol na sua corrente sanguínea para te manter com energia, porque a ameaça continua. E isso te mantém nesse estado de energia, de ativação, durante mais tempo. E tudo bem, isso é uma resposta adaptativa, o estresse faz bem, desde que ele seja no nível adequado e pelo tempo adequado. Por que hoje as pessoas adoecem muito de estresse no trabalho? Não, vou te dar um exemplo que aí foi aquela situação que você já está explicando, mas eu vou pegar uma situação que acontece muito, principalmente não só lá nas empresas que você falou, mas teve uma situação comigo, eu atendo uma empresa fazendo uma mentoria, e você já me deu 2 grandes insights do agro. E aí o gerentão lá da fazenda, ele tem uma área de plantação que ele controla. Por quê? É irrigado. Então ele controla. Ele controla a parte climática. Eu tenho aqui o meu pivô de irrigação. Mas a fazenda é grande e ele tem uma área que ele não controla. Só que ele é ligado a uma grande organização do agronegócio. Que essa organização não quer saber. Que é o quê? O resultado. O leão dele é todo dia. De áreas que ele controla e áreas que ele não controla. E aí eu tô lá atendendo outro cliente, uma mensagem. Leandro, não tô legal. Tá acontecendo alguma coisa comigo, preciso de uma ajuda. Eu falei, opa. Falei, cara, agora, nesse minuto, eu não consigo, mas me dá 5 minutos que a gente conversa. E ele, naquele dia, isso é verdade, ele tava, nem sei se era só o estresse, mas ele tava muito mal, ele deu uma paralisada, conseguiu me mandar mensagem, tava na fazenda, e eles moram longe, né, da família e tudo mais. Nessa fazenda específica não tinha casa de família, eles ficam, trabalham e depois vão embora, né? E aí eu organizei com ele, a gente conversou, fiz ali um protocolo com ele, mas quando você fala da situação desse estresse estar o tempo todo, é o tempo todo no mercado corporativo. Ah, mas então eu vou trabalhar no Google, né, que tem um escorregador. É pior, aquilo lá, não vem não. É pior. Quer trabalhar num lugar, numa organização privada, vai ter a cobrança, né? Que aí é o que você está explicando. Eu só estou pensando em fazer a correlação na minha realidade. O leão do cara tá todo dia. Só que ele estourou e talvez o cortisol dele, a carga foi muito intensa, né? Que aí ele deu uma parada assim. O problema, então, é quando o estresse é intenso demais ou é alto durante muito tempo. Porque a pessoa pode entrar num estado de estresse crônico. Esse é o estresse que adoece as pessoas. Porque o estresse crônico, você fica num estado alterado durante tempo demais. A resposta de estresse, ela foi desenvolvida para que a gente recrutasse energia para resolver uma situação. E depois a gente volta ao normal. Porque enquanto eu estou sob estado de estresse, meu batimento cardíaco está alterado, minha pressão arterial está alterada, o meu pâncreas está liberando glucagon, que é um hormônio específico para buscar o glicogênio que está armazenado no fígado e nos músculos, quebrar em glicose e jogar para aumentar a glicose no sangue, para que eu tenha mais energia. Ele para o meu processo digestivo, porque não é hora de absorver nutrientes, é hora de lutar para sobreviver. Então, há uma série de alterações fisiológicas que são recrutadas para direcionar energia intensa para algo em específico. Perfeito. Mas eu não devo ficar naquele estado durante muito tempo. Por quê? Meu batimento cardíaco está alterado, minha pressão arterial está alterada, meu índice de glicêmico, meu índice de glicose no sangue está alterado para um momento específico. Se eu seguro isso durante muito tempo, eu estou cavando um problema cardíaco, eu estou cavando um problema de hipertensão, eu estou construindo uma resistência à insulina que pode me levar para um diabetes. Então existe uma série de possibilidades, além do que a resposta de estresse dispara uma resposta inflamatória.
o que para mim é uma das coisas mais lindas na natureza. Porque nós vivemos milhões de anos em ambiente selvagem. No ambiente selvagem, quando eu tinha uma resposta de estresse e encontrava, por exemplo, um predador, qual era a probabilidade, se eu tivesse que lutar com um predador na natureza ou fugir dele, qual a probabilidade de eu me arranhar, me cortar? Muito alta. Se eu me arranho ou me corto em ambiente natural, eu tenho uma probabilidade muito alta de ter uma infecção. Como que o nosso corpo lida com uma infecção? Com uma inflamação. Então, evolutivamente, nós desenvolvemos um mecanismo que quando eu tenho uma resposta de estresse, o meu corpo já dispara citocinas inflamatórias na corrente sanguínea. Porque vai ter uma infecção em algum lugar e a hora que eu encontrar ela, eu já luto contra ela. O problema é que no dia a dia, o disparo de estresse, o leão, é uma mudança na economia, é uma mudança de processo na empresa, é uma fusão. Então, eu não tenho uma infecção para que essa inflamação lute contra ela. O cortisol ajuda a regular essa inflamação durante um tempo. Só que se eu mantenho o cortisol alto durante muito tempo, eu começo a ter resistência ao cortisol. E aí o que acontece é que eu perco o controle dessas citocinas inflamatórias. Eu começo a ter inflamações no meu corpo assintomáticas espalhadas. Isso atrapalha o meu processo digestivo, permeabiliza a parede do aparelho digestivo, proporcionando a possibilidade de bactérias causarem infecções. Isso pode subir até o cérebro, causando inflamações no cérebro pelo nervo vago e por áreas mais permeáveis da barreira hematoencefálica. E alguém pode estar pensando, tá, e qual o problema de eu ter uma inflamação no cérebro? A inflamação no cérebro ela atua principalmente em 3 áreas. No locus coeruleus, que é a área que produz epinefrina e norepinefrina, adrenalina e noradrenalina no cérebro, diminuindo a produção. Atua também na área tegmental ventral, que é a área que produz dopamina para a via mesolímbica, que é onde tem motivação. Para onde você vai? Motivação. E a citocina inflamatória também, ela prejudica o processamento do triptofano, que é um aminoácido que a gente usa para produzir serotonina. E eu preciso de serotonina para ter sensação de bem-estar. E aí eu diminuo a minha produção de serotonina. A queda nesses 3 neurotransmissores, na adrenalina ou epinefrina, a dopamina e a serotonina, traz sintomas de depressão clínica. Então, eu estou cavando uma depressão em nível clínico, uma depressão profunda, por meio de inflamação no cérebro. Tudo isso causado por um processo de estresse crônico. Então, o que é importante é, nós temos que aprender a lidar com o estresse, porque é impossível fugir dele. O estresse faz parte da nossa vida. Eu ia te falar isso. E a pessoa que está lá, que ela é leiga, que ela nem estudou, a dona de casa, sei lá, um senhor ou um jovem que não tem talvez esse conhecimento, era como que ele... Cara, tô com isso mesmo. Não entendi nada que o Joey falou, mas eu entendi, eu tô com isso aí. Porque aí é o quê? Um exame clínico, a questão da depressão, quando a gente fala no ambiente terapêutico, ok, ela fala, tô triste, não quero sair, quero ficar mais em casa, não quero contato com ninguém, é um sinal. Mas e a parte química, tudo tem que fazer uma série de bateria de exames, veio isso em exame de sangue, veio isso em exame de imagem, aonde que é? Os dois, porque tem a questão que você falou que é bem grave, e principalmente nesses jovens que você falou, né, no ambiente de validação em casa, mas que lá fora não é assim. Aí dá um choque. Nem todo mundo vai passar a mãozinha na sua cabeça. Exatamente. Aqui, né? Aí o menino dá uma parada ali, não só a depressão, mas pode subir na agressividade, né? Tem os 2 caminhos. Mas como que essa pessoa do senso comum conseguiria identificar isso? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender que depressão, ansiedade são doenças que elas gritam fisiologia. Elas são doenças químicas do cérebro. Então, é importante que as pessoas entendam que depressão não é frescura. Perfeito. Então, você dizer para uma pessoa que está em estado clínico de depressão, dizer para ela, reage, é como você arrancar o motor de um carro, colocar a pessoa lá dentro e dizer, pisa no acelerador, não tem motor no carro. O cérebro dela está em desequilíbrio químico. Ela precisa desse reequilíbrio. E isso irá acontecer por um processo terapêutico, psicoterapia, acompanhado por um psicólogo habilitado e também com acompanhamento médico. Agora, um ponto que pode colaborar muito, vamos para a prática. O que uma pessoa pode fazer no dia a dia, inclusive para prevenir situações como essa?
de estresse exagerado, crônico, depressão e ansiedade. Isso. Vamos lá. Os três, Na todo mundo tá prática. falando, ai, meu Deus. Isso, na prática. Primeiro ponto, nós vamos falar as verdades que as pessoas não querem ouvir. Adoro essa. Primeiro passo, você não quer ter depressão, você não quer ter ansiedade, você não quer ter um burnout ou um estado de estresse crônico. O primeiro passo, cuide do seu sono. É o primeiro passo. Se você tem que tomar uma primeira decisão para cuidar da sua saúde, antes da alimentação, antes da atividade física, a primeira é sono. Você precisa ter aproximadamente 7 horas de sono, um adulto vai ter aproximadamente 7 horas de sono, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de uma pessoa para outra, mas por volta de 7 horas de sono, e esse sono precisa ter qualidade. Você foi uma das primeiras pessoas que sai do 8. Porque não existe um número exato. Não, né? Tem um número todas exato. As pesquisas não correlacionou. Mas o 7 é porque, cara, mas eu vou dormir 8 horas. Não, é 7, um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende Isso do varia que você de fez uma no outro. pessoa para outra, do dia. Mas você foi a primeira pessoa que fala 7, não fala 8. Porque todo mundo, 8. Cara, não é. Tem gente que com 7 fica bem. 6,5 fica bem. Mas tem gente que não, eu tenho que dormir 8,5. Hoje nós já sabemos que começa a se delinear um limite mínimo aceitável, que é de 5 horas. Então, abaixo de 5 horas, hoje você já está em risco de morte. Perfeito. Por que risco de morte? Porque você acelera processos que levam a doenças muito graves, quando você começa a dormir menos de 5 horas. E aí uma pessoa pode desenvolver uma doença grave em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, a outra em 5 anos, por causa dessa falta de sono. Além de todos os outros processos que vão ser desencadeados. Tem uma internet, né? Então vamos falar nas redes sociais, tem a turma aí, os blogueiros e as blogueiras que prejudicam quando a gente estuda, né, cara? Estuda de verdade, lê, faz pesquisa relacionada a isso. Não, vou acordar 5 horas da manhã, vou tomar um banho gelado. Cara, não existe também nenhuma pesquisa, nenhum dado científico que isso vai dar certo. Você acorda às 5 horas da manhã, tudo bem. Mas que hora que você dormiu na noite anterior? Exatamente. Ok. E você é uma pessoa diurna, mas ontem você dormiu que hora? Tudo bem você acordar às 5 horas. Isso. Só que você teve... É isso que a turma... Não, eu fui dormir 1 hora da manhã. Você acordou 5? Segunda, terça, quarta... Não vai atingir. Você está destruindo a sua saúde, a sua capacidade de performance, saúde física e mental. Então, primeiro passo, sono. Cuide do seu sono. Dicas práticas para quem quer sanear o seu sono. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Ao acordar, logo no início da manhã, exposição à luz natural por pelo menos 15 minutos. Ambiente aberto. Caminhe ou fique parado em ambiente aberto. Abra a janela, né? Por pelo Não menos é só ligar 15 a luz, minutos. Certo? Não. Luz do sol. Luz do sol, ambiente natural. Não é para olhar para o sol, hein? Porque isso vai causar danos aos seus olhos. Mas em ambiente natural. Por quê? A luz natural, principalmente logo depois de acordar, ela causa um efeito muito importante. Quando os nossos olhos captam a luz natural, e há uma diferença entre luz natural e luz artificial, é muito difícil conseguir o mesmo efeito com luz artificial, é difícil de obter, por isso é melhor que você saia para um ambiente aberto. Essa luz é direcionada para uma área específica do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático. Quando chega essa informação de luz natural, o hipotálamo entende que ele precisa fazer uma virada hormonal, diminuir a produção de melatonina, que ficou alta a noite inteira, e aumentar a produção de cortisol e adrenalina para te dar, é como se desse partida no seu corpo. Agora é hora de começar a funcionar. Você tinha que estar falando, é que eu não sei se dava para fazer e colocando os desenhos assim, sabe? Isso é muito interessante. Para quem é mais leigo, eu tô entendendo tudo, mas tem gente que não vai entender. Então o que você faz? Você não tá entendendo? Volta, tá gravado. Você escuta ele 10 vezes, anota, escreve. O que é isso que você tá fazendo? Você vai lá no... supressão. Dopamina. Núcleo acúmulo. Exatamente. Nossa. Então, essa luz natural faz essa virada hormonal. Então, eu diminuo a produção de melatonina, a luz natural que sinaliza isso. Dá um pico de cortisol e adrenalina, é como se desse partida no seu corpo para funcionar. E essa luz natural de manhã, ela estimula a produção de dopamina. Por quê? A dopamina, evolutivamente, o caminho dela é estimular o comportamento esteroceptivo. Os nossos antepassados, qual era o melhor momento para sair para explorar e buscar alimentos? Durante o dia. Porque durante a noite é o período de caça de grandes predadores. Então, quando nascia o sol, e a gente não tem uma visão adaptada, quando nascia o sol, sinalizava que era hora de explorar e buscar alimentos.
Então, para explorar e buscar alimentos, eu tenho que ter motivação. Por isso, estimula a produção de dopamina. Inclusive, países que passam muitos meses sem a luz do sol, nós temos um número muito grande de pessoas que têm transtorno afetivo sazonal, que é um tipo de depressão que dá no inverno, por falta de exposição à luz natural, porque cai a produção de dopamina. Porque a sinalização para a produção de dopamina começa com a luz natural no início da manhã. E não tem uma, tem milhares de pesquisas que colocam que o índice de depressão em países frios é mais alto. Principalmente no inverno. E onde? No hemisfério norte. Não, dos países que tem, mas aonde aconteceu no período da nossa história? Pandemia. Na pandemia, Bum, nós foi lá em cima. Ficamos presos dentro de casa, menos expostos à luz natural. Então, comece o dia 10 a 15 minutos em ambiente aberto. Encontre esse tempo. Depois disso, ao longo do dia, se você gosta de consumir cafeína, consuma a cafeína numa quantidade adequada. Pense o seguinte, em média, um café expresso tem 50 miligramas de cafeína. Um nível adequado, saudável e seguro de consumo para quem não tem nenhum problema de arritmia ou insônia grave, uma pessoa em condições funcionais, ela pode ingerir até 200 miligramas de cafeína por dia. Então pense em 4 cafés ao longo do dia. Perfeito. Mas esses cafés não podem ser muito tarde. Por quê? Fala tarde o quê? Tarde, 5 ao longo do dia. Tá bom. Porque a cafeína fica até 7 horas fazendo efeito no nosso cérebro. Então, se eu tomo um café às 5 horas da tarde, a cafeína ainda estará atuando no meu cérebro até a meia-noite. E aí alguém vai dizer, não, mas eu consigo tomar café depois do jantar e isso não me atrapalha a dormir. É porque as pessoas não compreendem que para dormir bem nós precisamos de 2 mecanismos. A melatonina nos faz desligar, apagar. E eu tenho que ter uma quantidade de adenosina, que é um neurotransmissor com função inibitória, em quantidade adequada nos meus neurônios, para diminuir o disparo elétrico dos neurônios, para desacelerar o cérebro, para que o nosso cérebro possa executar os processos específicos que ele tem que executar à noite. O nosso cérebro não fica parado, ele tem coisa para fazer à noite, quando nós estamos dormindo. Aprendizado, isso tudo. Limpeza por meio do líquido encefalorraquidiano, tira toxinas do nosso cérebro, mas para isso ele tem que estar desacelerado. Se eu durmo com muita cafeína, a cafeína é antagonista de adenosina. Ela se conecta no receptor da adenosina e a adenosina não consegue conectar lá. E a cafeína tem efeito contrário, ela é excitatória. Então eu durmo, mas eu tenho um sono agitado, leve e não consigo descansar bem. Então Joey, nem a cafeína... Né? Porque senão a gente fala só do café. Então, vamos lá. Café, refrigerantes, eu vou falar a marca, senão né, pode, sei lá, mas... Energéticos. Chás que tem cafeína. Chás. Então, por exemplo, chá mate, chá verde, Tudo chá preto, chá branco. Não é só o café. Todos né? esses têm cafeína. Beleza. Guaraná em pó. Perfeito. Então, tudo isso tem cafeína. É a molécula da cafeína que causa esse efeito. É bom lembrar que a gente não quer fazer terrorismo. Cafeína faz bem para a saúde, para quem... eu tô entendendo. Se a pessoa não tem um problema de arritmia e nem de insônia grave, ela pode usar cafeína e ela vai ter benefícios, melhora foco, atenção, e tem até pesquisas que mostram efeito protetivo contra alguns tipos de câncer. Porém, ela tem que ser usada na dosagem adequada, até 200 miligramas, é o mais seguro, e no horário certo do dia. Então, logo no início da tarde, seria o último cafezinho do dia, até ali pelas 2, 3 horas da tarde. Daí em diante... Nunca que a turma vai fazer isso, gente. Esse é um ponto. Deveria. Segundo ponto importante, veja o pôr do sol. Por que ver o pôr do sol? Porque assim como a luz natural no início da manhã ativa essa virada hormonal, no final da tarde, aquele tipo de luz do pôr do sol sinaliza para esse mesmo mecanismo que é hora de diminuir o disparo de cortisol e adrenalina e voltar a produzir mais melatonina. A ausência de luz, aquela luz meio lusco-fusco do entardecer, ela ajuda muito nesse processo. E a partir daí, no período noturno, diminua as luzes dentro de casa, deixe a casa mais numa penumbra, não acenda muitas luzes, faça a última refeição pelo menos 2 horas antes de ir para a cama e essa é impopular, essas pessoas não vão gostar. Da comida? Não leve o celular para a cama. Não leve o celular para a cama, porque você vai ficar emitindo luz nos seus olhos na hora de deitar, o seu
hipotálamo que controla o seu sistema endócrino vai dizer, peraí, mas me diz uma coisa, é dia ou é noite? Você está me jogando luz aqui agora, é para produzir melatonina, é cortisol, é adrenalina, e você mantém um estado de alerta durante muito tempo, mesmo que você durma logo em seguida, o seu sono fica mais leve Sabe e a agitado. mentirinha que eu tava contando pra mim? Ah, não, eu vou assistir um vídeo aqui para eu pegar no sono. Não, tem poucas semanas que eu parei. Eu falei, cara, eu sei desse negócio. Aí o que eu fiz? O ideal é até deixar, até pela radiação, não sei o quê, deixar em outro lugar, né? O que eu mudei. Então parei com isso e não todos os dias, mas na maior parte dos dias eu coloco aquelas... não é música, né? Aquelas emissões sonoras para ajudar a adormecer, fazer um sono regenerativo, né? Mas aí eu parei com a tela. Tem um livro, né? Um devocional, esqueci até o nome do pastor, e a Bíblia, então eu troquei o que eu ficava assim com o livro, que eu queria até ler mais, mas aí eu já caio no sono logo, mas aí quando eu uso o celular era para colocar esse som aí. Ler um livro é uma boa ideia. Então, Porque a leitura, primeiro, o livro tradicional, ou até um leitor Kindle que não tenha iluminação, pode ajudar, porque você não tem emissão de luz nos olhos e, naturalmente, você vai começar a ficar com sono se você estiver lendo na cama. Isso pode ajudar você começar o seu sono, começar a dormir. Cuidou bem do sono. Esse já é um passo. Pronto. Um detalhe importante para quem gosta de bebida que não alcoólica. É um passo fácil, hein? Para quem gosta de bebida alcoólica, é bom lembrar que todos os dias que você beber, você está jogando o seu sono no lixo. Então, a qualidade do seu sono... Cafeína igual? Não, Ou não? o álcool. Não, ok, mas é igual a cafeína? O efeito? Diferente porque, quando você bebe e vai dormir, o seu cérebro está preocupado nos processos de processamento do álcool no fígado. Você tem que lidar com uma intoxicação. Então, é como se você estivesse acordado cuidando desses processos. O cérebro está acordado cuidando desses processos. E aí, ele não tem como direcionar as atividades que ele precisa executar enquanto você dorme. Estimular a neuroplasticidade, limpar as toxinas do seu cérebro, então consolidar memórias, porque você está lutando contra uma intoxicação. Eu sempre digo o seguinte, beba, se você gosta de beber, você gosta de beber um vinho, uma coisa, beba esporadicamente, não beba frequentemente. Então, olha, eu bebi uma taça de vinho hoje, deixe passar 5 dias para tomar outra taça de vinho, uma semana, para que você tenha tempo, porque senão todos os dias o seu sono está prejudicado, né? Além dos outros problemas que o álcool pode trazer. Não, mas eu concordo com você não. Aí a gente vai conversar com a pessoa. Eu bebo e eu caio no sono, e se eu não beber alguma coisa, eu não consigo, ou uma cervejinha, ou uma dose de uísque. E eu bebo e eu sinto que veio o sono. Exatamente, porque, de novo, essa historinha ou não? Uma coisa é desligar e a outra é ter um sono reparador. Você pode apagar, acordar no outro dia e acordar cansado, porque você não teve um sono reparador. Uma vez que você começou a cuidar do seu sono, próximo passo, atividade física e alimentação adequada. Você é o cara da musculação, que eu já estou vendo o que você faz. Gostei do Joey da... Você precisa ter condições adequadas de saúde física e mental para lidar com situações de estresse. Se você estiver com a saúde física e mental debilitada, pequenos estímulos estressores, que seriam do dia a dia, parecem insuportáveis para você. Vou dar um exemplo prático para quem está nos acompanhando aqui entender de uma maneira bem do dia a dia. Eu fui fazer um trabalho numa empresa no Rio de Janeiro, e era um trabalho de gerenciamento de estresse, implantar um programa para gerenciamento emocional e gerenciamento de estresse. Uma empresa que atua no mercado muito competitivo e o pessoal estava sob um estresse muito forte. O primeiro passo é avaliar os processos de liderança, porque há organizações em que a liderança é tóxica, as pessoas vivem sob ameaça, não tem um apoio socioemocional, não tem suporte. Então, esse ambiente é doente. Então... Eu vou falar porque é o tema que eu gosto e estava aqui, mas ainda bem que você já entrou. Bom, tem uma liderança tóxica. Ok, o ambiente eu entendi. Mas quem olhou para esse líder tóxico? Pega toda a nossa conversa hoje. Ele com esse nível de cobrança, ele é homem. Nível de cobrança ali da empresa, nível de cobrança da esposa, nível de cobrança do filho, nível de cobrança da sociedade, nível de cobrança do... um monte de coisa. Ele não olha para ele.
Não olha para ele. Então, E aí, talvez aí nunca tenha sido preparado para o processo de liderança. Isso, cara. Ele caiu lá dentro e ficou. Mas o que eu tô te falando é porque senão a gente às vezes joga muito para esse líder e coloca... Cara, e quem olhou para ele? Exatamente. A empresa olhou para ele, alguém, né, se tiver o departamento de RH, alguém do RH olhou para esse cara ou ficou só julgando, pô, o cara só bate na mesa, fica xingando. Cara, ele tá precisando de ajuda. De Ele tá repente, precisando de ajuda. aquele é o recurso que ele tem para entregar o resultado que a empresa exige dele. Nós precisamos dar outros recursos para ele. Esse é o ponto. Então, vamos atuar junto à liderança para transformar esse processo de liderança numa liderança mais sustentável. Só que do outro lado, eu tenho que trabalhar também com as pessoas a capacidade de lidar com aquelas situações de estresse que vão continuar existindo porque são normais do dia a dia, da vida real, do mercado. Então, nós já tínhamos feito um diagnóstico na empresa, tinha pontos a serem melhorados, mas nada exagerado, nada muito doentio. E aí eu fui conversar com os gerentes. E numa entrevista com um dos gerentes, ele me disse, porque eu já tinha feito uma palestra, apresentado o programa, ele sabia o que eu estava fazendo lá. E ele disse, olha, que bom que vocês chegaram aqui, porque eu não estou aguentando mais o nível de estresse aqui no trabalho. E aquilo me chamou a atenção, falou, será que alguma coisa passou desapercebido no diagnóstico? E aí eu perguntei, como é que é a sua rotina? Ele falou, não, chego aqui 8 horas, eu disse, não, quando você sai daqui? Eu falei, não, saio daqui 6 horas, eu vou para casa, lá no Rio de Janeiro, a sede da empresa é no centro do Rio. No centro do Rio, para quem conhece, tem muitos botiquins ali, barzinhos, tem um samba, o pessoal tem uma cultura muito de um happy hour. E aí eu perguntei, mas você já sai daqui e vai direto para casa todo dia? Ele, não. De vez em quando eu faço um happy hour com os amigos. Eu falei, ok, quantas vezes por semana? 2, no máximo 3. Falei, quando você vai para um happy hour antes de ir para casa, quantos chopes você toma? 4, 5 no máximo. Falei, tem um petisco? Ele falou, às vezes. Ok, que hora que você chega em casa nesses dias? No máximo 10 horas da noite. O que você faz quando chega em casa? Aí liga a televisão para relaxar um pouco, vejo um episódio de uma série, aí eu vou tomar um banho. Quer dizer, já deu 11 horas, 11 e pouco. Falei, e aí? Aí eu vou jantar. 11h30 da noite, meia-noite. E aí em seguida? Não, aí eu deito, fico no celular um pouco e durmo. Já estava todo bagunçado. Que hora que você acorda para chegar no trabalho? 5, porque o trânsito é muito complicado. Então ele estava deitando logo após o jantar, 00:30, 1h da manhã, acordando às 5, dormindo 4 horas por noite, depois de ter bebido álcool, ou seja, às 4 horas, com péssima qualidade de sono. Perguntei, como é que está a atividade física? Ele falou, não, preciso fazer, ou seja, sedentário. Cuidado com a alimentação nenhum. Então, a pessoa que... E eu perguntei o final de semana, o que é o seu programa normal? A gente sai com os amigos, vai num barzinho e tal. Então, esse cara bebia, metia a cara na cachaça, cerca de 5 a 7 dias por semana. Ele era alcoólatra já. Não tinha nenhum cuidado com a alimentação, dormia em média 4 horas por noite. Nem com o corpo. Ele não precisava de nada da empresa para ficar estressado. Ele já chegava na empresa num nível de estresse muito alto. Então, uma faísca virava uma explosão com ele. É preciso que a pessoa cuide da própria saúde física e mental. Esse é um ponto importante. Cresta. E você entendeu o nome, Joey? Exatamente. Esse é o ponto. Você está falando, nem foi de propósito, mas você fez um resumo do James Clear, né? O Hábitos Atômicos. Você foi falando qual que é a minha meta? Ser um bom líder. Ué, ficou meio subjetivo. Vamos trabalhar com seus hábitos, né? Você escreveu o livro todinho. Exatamente. A partir daí, cuidou da sua saúde física e mental, tem que ter uma atividade física. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a musculação é obrigatória. Você pode praticar qualquer atividade física, a musculação tem que ser a base. Eu gosto de beach tênis, o beach venceu, pode ser. Mas faça musculação como base. Não, mas eu gosto de vôlei, ok, faça musculação como base. Eu gosto de corrida, faça corrida e faça musculação como viu base. Essas, que não é recente, né, mas tá saindo muito, da correlação dos músculos dos membros inferiores com a capacidade cognitiva a longo prazo, inclusive redução dos níveis de Alzheimer, de todas as doenças neurais. Você viu essas relações? Exatamente. Hoje é possível fazer exames para avaliar o percentual de massa muscular nas pernas em específico e correlacionar com a probabilidade de Alzheimer e vários tipos de demência.
Então, a sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular a partir dos 30 anos, nos 30 anos a gente começa a perder 1% ao ano da massa muscular. Se você não fizer algo para reverter isso, conter, você vai ter uma perda que vai acelerando ao longo do tempo. Então, é preciso fazer musculação para manter uma estrutura de músculos. Músculo é reserva de vida. E é engraçado que às vezes as pessoas dizem, não vou fazer musculação porque eu não acho feio ficar forte demais. Ou é chato. Não, e as pessoas acho feio ficar forte demais. E aí eu fico pensando, será que eu conto ou outra pessoa conta? Você não vai ficar forte demais. Quando você vê uma pessoa forte demais... Tem outra coisa ali por trás. É muita dedicação, muito treino, muita dieta e muitas vezes esteroide anabolizante. Sim. Porque se você treinar direitinho, com regularidade, você vai ficar com um corpo com uma estética boa, mas você não vai virar um monstro de forte. Isso não vai acontecer. Então, faça musculação, faça uma atividade aeróbica para que você tenha saúde cardiovascular. Feito isso, cuidei de mim. Como é que eu vou lidar lá na empresa com o estresse? E aí, uma dica para quem é gestor, líder. Vai ter meta, nós vamos ter projetos e vai ter estresse. Ok, entregamos a meta, entregamos o projeto, entregamos o resultado. O líder precisa ritualizar. Ele precisa reunir a equipe, ele precisa dizer, verbalizar claramente, pessoal, o resultado foi alcançado, batemos a meta, entregamos o projeto, elogiar a equipe, tornar aquele momento um momento de valência emocional positiva. Por quê? Qual que foi o nome que você deu? Valência emocional positiva. De todo esse processo? Ritualizar. Adorei. Ritualizar. Ele não deixa passar em branco. Perfeito. Por quê? Porque ao comunicar aquilo de uma maneira muito clara para a equipe, o que o cérebro dos membros da equipe está recebendo é: o leão foi embora. Eu posso desativar a resposta de estresse. Volta para o sistema nervoso periférico parasimpático, melhora a sua digestão, desativa esse tanto de glicose que estava indo para o sangue. Agora é hora de relaxar, repor as energias, recuperar o seu sistema imunológico e te preparar para a nova batalha. Então eu tenho que ter esses breaks. A cada grande entrega, a cada resultado, de preferência, é importante que o líder faça isso na sexta-feira à tarde. Por quê? Porque a pessoa vai para casa e vai ficar 2, 3 dias sem estímulo de estresse do trabalho. Ela vai se recuperar, ela vai com uma energia positiva, de memória positiva do que aconteceu. Então ela vai chegar em casa bem, ela vai passar um fim de semana agradável e ela vai voltar com energia para o próximo desafio. Sim. Então esse é um ponto muito importante. Alguém pode estar pensando, mas o meu líder não faz isso. Ok, mas vamos lá, você é adulto, você também é responsável pela sua própria saúde física e mental. Para de ficar só reclamando. Exatamente. Você já está assistindo o cara aqui, já está te dando o norte. Nossa, não, Joe, eu tinha que ter te conhecido antes. Eu escrevi um livro, vai sair agora, daqui uns 10 dias, já nem dá mais tempo, já está imprimindo. Eu falo num capítulo de alguns desses hormônios, da minha experiência, um pouco principalmente da professora Carla. Por quê? Porque no mercado corporativo, né? E aí eu falei, cara, deixa eu só colocar um pouquinho do que eu sei desses hormônios aqui, mas sempre colocando, procura um profissional ali um médico para avaliar. Eu tô só te falando que pode ser isso. Mas esse episódio nosso aqui deu um livro. Senão você vai ver, é porque eu vou te dar um de presente, você vai ler se você quer. Algumas coisas falam, nossa, Leandro, aqui você podia ter escrito isso. Mas é um livro isso aqui, ó. Então, dica prática para você não adoecer de estresse no trabalho. Você assume a responsabilidade de desconectar do estressor. E cada pessoa vai ter o seu caminho para isso. Por exemplo, você pode fazer um almoço com a família no domingo. Você pode caminhar no parque, jogar futebol com os amigos. Você tem que encontrar uma maneira de desconectar daquele estressor do trabalho para que o seu corpo volte ao normal, recupere as energias e te deixe pronto para as próximas batalhas. Então é preciso que você tenha esses breaks programados na sua agenda. Para aliviar. Tem isso aí foi de experiência com algumas pessoas, não tem um conhecimento científico, mas as pessoas que têm TDAH, elas têm um direcionamento que, em uma determinada parte do dia, elas podem aliviar esse processo tão acelerado na rede social, né? Não sei se é verdade ou mentira. Eu acho que é uma
baita de uma mentira e que tá até prejudicando. Ajuda. Porque a pessoa fica ali, né? Eu nem sei se seria o disparo da dopamina mesmo, mas como ela pensa milhares de coisas ao mesmo tempo, aí ela vai pra rede social e fica ali. Cara, eu acho que isso faz piorar. Mas tem algumas pessoas que indicam isso. Sabe? Não, pode ficar na rede social aí 20 minutos, 30 minutos. Eu falei, cara, não pode. É porque você tá falando da zona né, de escape e tudo mais, né? Porque tem um nível de estresse alto em quem tem esse tipo de transtorno. Então tem que tomar um cuidado também, né? Que senão pra onde que ela vai. O problema das redes sociais é que elas são desenvolvidas, o algoritmo é desenvolvido para você não ficar muito tempo prestando atenção na mesma coisa. É por isso que tem um scroll infinito. Não é? Então, ela funciona num sistema que gera expectativa que você vai achar outro post mais legal ainda. Então você vai continuar a dopamina mentirosa, passando. Né? Você vai continuar passando o scroll ali e isso pode fazer com que você tenha dificuldade de atenção. Mas vamos entender aqui. Recentemente teve um congresso nos Estados Unidos falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os maiores pesquisadores do mundo na área, e um debate muito interessante que teve foi sobre por que nós temos tantos casos diagnosticados de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade hoje, mais do que tínhamos antes. E aí havia algumas hipóteses possíveis. Será que é porque tinha subnotificação? Não havia o diagnóstico adequado? Era uma hipótese. A outra hipótese, será que está tendo falso positivo? Não é? Ou será que nós temos fatores ambientais, por exemplo, que estão favorecendo a prevalência, o aumento desse tipo de transtorno? Então tinham 3 hipóteses. A conclusão a que os especialistas chegaram é que as 3 hipóteses estão certas. Primeiro, nós não tínhamos um diagnóstico adequado. Segundo, nós temos muito falso positivo também. Por quê? O nosso cérebro é plástico. Quando eu digo plástico, é da neuroplasticidade, ele se adapta. Então, pense o seguinte, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, começa a ter muita energia e os pais se cansam muito cuidando. Mas, se você tem a opção de dar um celular para a criança e ela fica ali quietinha, o pai e a mãe descansam, enquanto a criança está brincando no celular, não é? Então, as crianças estão começando a lidar com telas muito cedo. E quando elas lidam com telas, você vai ver que logo, logo elas aprendem o scroll. Elas começam a passar as coisas para ver. Não é? Tem até vídeos na internet mostrando casos já de síndrome de abstinência de crianças quando tira o celular. Então tem alguns que são realmente muito comoventes. Tem um vídeo que tem uma criança deitada em posição fetal, ela deve ter uns 4 anos, chorando convulsivamente, passando o dedo na mão como se estivesse fazendo um scroll no celular. Então ela desenvolveu um tipo de adição, de vício ao celular. E o fato dela ficar passando ali com muitos estímulos, ela vai treinando o cérebro a querer buscar estímulo o tempo todo. Sim. Se ele quer buscar estímulo o tempo todo, é difícil dele fixar a atenção em uma coisa só. Então nós temos uma hipótese hoje bastante interessante de que nós podemos estar treinando pessoas a não prestar atenção. Depois de um determinado tempo de condicionamento, fortalecendo conexões neurais ligadas a esses padrões, essa pessoa pode apresentar sintomas do transtorno de déficit de atenção por meio de condicionamento. Isso é possível de acontecer. Perfeito. Lembrando que essa foi uma conclusão a que chegou alguns dos maiores especialistas do mundo na área. Então nós temos que tomar um cuidado porque nós estamos nos treinando a não prestar atenção nas coisas. Esse é um ponto-chave em relação... Por isso que nós temos que cuidar da necessidade de preparar pessoas dentro das organizações para conseguir manter foco no trabalho. Porque fala-se muito em engajamento. Sim. Todo mundo quer ter uma equipe engajada. Sim. O que é engajamento? Eu gosto muito da definição de engajamento que foi cunhada na Universidade de Utrecht. Na Universidade de Utrecht, eles cunharam uma definição de engajamento que é a combinação de 3 elementos, que é dedicação, vigor e concentração. Você tem uma pessoa engajada quando ela tem dedicação. A dedicação ela tem vínculo de valor com o trabalho. Ela dá valor emocional ao que ela está fazendo. Ela considera importante o trabalho dela. Isso é dedicação. Perfeito.
vigor, energia física e mental. Você não tem um funcionário engajado se ele não tiver saúde. É impossível a pessoa ser engajada com a saúde debilitada. É preciso ter vigor, energia para o trabalho, para manter o ritmo, manter a energia, mesmo quando há frustrações, mesmo quando há obstáculos. E o terceiro ponto é concentração. Para que a pessoa tenha engajamento, ela tem que ter a dedicação, tem que gostar do que faz, tem que ter um valor emocional, ela tem que ter vigor e ela tem que conseguir direcionar isso para a atividade. Senão ela tem ansiedade. Ela tem que conseguir direcionar isso para a atividade. Meta, toda hora. Peraí, ela não consegue parar e trabalhar numa coisa. Então a pessoa está trabalhando, ela está pegando o celular, ela está olhando o e-mail o tempo todo. Dica prática para a gente combater isso. Estabeleça sprints de produtividade. O que é um sprint de produtividade? Se você não tem que estar atento à emergência ou urgência, porque algumas pessoas têm profissões que exigem isso, você pode fazer o seguinte, olha, eu tenho uma tarefa a executar aqui no computador, no meu trabalho. Eu coloco o despertador para 50 minutos e deixo o celular no silencioso total. Eu não vou olhar e-mail e não vou olhar mensagens durante 50 minutos. E aí vai dar vontade. Com 20 a 25 minutos, a pessoa, no primeiro momento, começa a sentir coceiras e comichões no corpo inteiro. Porque ela pensa, e se chegou uma mensagem importante num daqueles 247 grupos de WhatsApp que eu participo? Vai que chegou um e-mail. Mas, na maioria das vezes, se você pensar, se você responder num espaço de 50 a 60 minutos, está tudo bem. Então, as pessoas se surpreendem ao perceberem o quanto elas podem produzir quando elas deixam as distrações de lado por 50 minutos. Depois você tira um intervalo de 10, 15 minutos, responde as mensagens, toma uma água, resolve as coisas. Vamos fazer mais um sprint de 50? Pum! E faz de novo. Você vai ver o quanto você consegue produzir fazendo isso. Além do que, você está se condicionando a conseguir manter a atenção e o foco no trabalho. Então, é muito importante desenvolver os 3 pilares para que haja engajamento. Perfeito. A dedicação só vai acontecer se tiver alinhamento de valor e propósito. Aí que eu estava esperando você falar, porque eu entraria com o 4º pilar, que eu acredito muito e que eu presenciei e tenho, se fosse para fazer um estudo, um case, daria para colocar. O exemplo, né? Porque ele dedicando, fazendo parte dos valores, hoje a gente fala do match cultural, né? E ainda tendo essa característica de, opa, tô focado. O exemplo de quem? Seja do líder. Ah, mas ele já é o líder. Tá, mas ele tem alguém. Ou ele é o dono. Tá, mas se ele é o dono, ele tem que prover isso para um cliente, né? Então, o exemplo faria com que, na minha experiência, esse engajamento ele fosse um pouco mais... Ele facilita o engajamento. Ele facilita o engajamento. Eu faço a palestra, eu faço o treinamento, aí o pessoal, tá, mas e aí, o que eu faço? Você já respondeu, se tivesse alguém lá, você falou, então tá bom, dica prática, é isso. Eu falo, a principal maneira é o exemplo. Sim. Ah, tem várias? Tem, mas o principal é o exemplo. Por quê? Porque se o seu líder não for a pessoa que vai dar o recado, se você é o dono da empresa e vai dar o recado, não adianta você contratar o Leandro de consultor, o Joey de consultor, não sei, não adianta. Então a gente tem que colocar como que esse líder que é todo esse... Hoje você ainda faz esses trabalhos ou não? Você tá só você ainda atende as empresas? Atende as empresas. Então volta aqui, que a gente falou do IPOG da aula. Então fala para quem está assistindo como que as pessoas procuram você. Porque aí então você atende a empresa ainda. Atendo, então, eu continuo aonde? Com os projetos de consultoria, mentoria, e as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, é o caminho mais rápido. No Instagram, joywader.s, @joywader.s. JOYWEIDER.s. Show. Então, vamos me encontrar nas redes sociais. Eu achei que você estava só nas faculdades. E, é claro, quer conhecer um pouco de como aplicar a neurociência na prática? Vem fazer a pós-graduação em neurociência com a gente. Eu não vou começar agora, mas eu vou. Então, a pós-graduação em neurociência, comportamento e desempenho do IPOG, que nós temos turmas presenciais e turmas remotas, para quem prefere o ensino presencial, em sala de aula, e para quem prefere a aula por videoconferência. Tem as duas opções e a pessoa pode escolher. É só Goiânia? Não, nós temos presencial em várias capitais do Brasil. Então nós temos presencial com turmas em Goiânia, Florianópolis, São Paulo, Belém, Manaus, Teresina, São Luís do Maranhão e outras cidades abrindo agora durante esse ano. Brasília também temos 2 turmas em andamento. Show. Ô, Joey, deixa eu só te perguntar uma coisa, que você falou tudo que é o nosso
interesse aqui do podcast, né? Até um nome muito sugestivo pro conteúdo que você trouxe, né? E aí eu acredito muito nos 3 pilares, e você também, que eu já vi, mas vamos falar de um aqui, até porque o que eu tinha programado com você já foi, mas aguenta aí, fala pra sua esposa esperar um pouquinho, né? Você falou demais da mente, falamos demais do corpo, né? Eu já tinha visto que você gosta de treinar, falei, pô, já gostei do cara. E qual que é o contexto? Eu sei algumas coisas, né? Na parte da espiritualidade, o que acontece? Que muitas vezes as pessoas, elas se entregam demais para o sistema religioso, Entendi. tá? Tem a espiritualidade, cada um acredita no que acredita e tá tudo bem, mas como que as pessoas se conectam com algumas religiões e não conseguem sair? Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha uma... Pô, esqueci o nome dela. Nossa, ela já era advogada e estava fazendo psicologia. Cara, ela vendeu um carro. Não, mentira, ela não vendeu. Ela entregou o carro lá na igreja. E eu conversava muito. Eu falei, o que você... Não, meu Deus. Você falou, tudo bem, né? Mas eu não faria. E várias outras pessoas, né, que a gente fica olhando. Você já parou para estudar isso? Porque, na verdade, o que eu estou querendo desses 3 pilares, né? Corpo, mente e a questão da espiritualidade, mas ligado nessa parte da ciência, né? Onde que você viu isso, assim? Não sei se você já olhou para esse prisma. Sim. Bom, primeiro nós temos que separar as coisas. A questão da espiritualidade, o ser humano tem uma necessidade de se conectar com um sentido, um propósito, porque senão a nossa vida passa a ser trabalhar para pagar contas. Chega um momento que você tem que ter um alinhamento de propósito, um algo mais que você quer fazer. Mas isso não necessariamente tem que acontecer por meio de uma religião. A pessoa tem que encontrar um propósito para ela. Tá. Isso pode estar alinhado no nível de espiritualidade, as crenças religiosas de cada pessoa, isso pode acontecer. Mas a pessoa pode direcionar isso, por exemplo, para uma atividade que ela exerça que cause bem para outras pessoas. Ela vai se sentir também alinhada nesse nível. E talvez uma pessoa que trabalhe numa obra filantrópica, sim, que ajude outras pessoas, mesmo não sendo religiosa, não estando vinculada a nenhuma igreja, talvez ela tenha um impacto mais positivo para a humanidade do que aquela pessoa que está na igreja todo dia, mas está fazendo uma fofoquinha do colega de igreja, não, né? Trata mal uma pessoa no trânsito. Você é pastor também? Não. Mas você falou, fui numa igreja que o pastor falou exatamente isso. Ó, não adianta vocês virem aqui todo domingo bonitinho. O verdadeiro cristão não é aquele que está aqui no domingo. Eu não vejo o cristão verdadeiro aquele que está aqui no culto, na missa, no domingo. O cristão de verdade é aquele que está exercendo esse papel dele com a sociedade de forma positiva de segunda a sábado. Caraca, porque senão fica muito fácil, né? Esse é um ponto. Então, nós temos essa necessidade. Por isso a importância de se estudar, alinhar melhor propósito, para que você tenha uma capacidade melhor de lidar até com as dificuldades da vida. Precisa fazer sentido. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer um trabalho de neurociência aplicada pela Illumine, lá em São Paulo, lá em Alphaville. E é uma organização que cuida de várias escolas. E eu estava trabalhando com gestores dessa organização com foco em aplicação de neurociência para o desenvolvimento desses gestores. Nível de estresse alto, muita burocracia. E ao conversar com eles, no dia que nós fomos fazer o alinhamento de propósito, o depoimento de um dos gestores me chamou a atenção. Ele falou, não aguento mais, minha vida é só burocracia, é só papel, é só problema. E aí eu disse para ele, falei, olha, e se você não resolver essa burocracia, se não resolver esses problemas que você resolve, qual que é a consequência? O que acontece se você não sair de trabalho? Foi para a escola. Eu falei, e a escola que você é responsável? Ele falou, tem 5.000 alunos carentes. Aí eu falei, então quer dizer que você sai de casa todo dia para garantir que 5.000 crianças tenham acesso à educação, tenham acesso à alimentação, fiquem protegidas da criminalidade, das drogas, da prostituição. E é isso que você sai de casa para fazer? E aí ele parou, ficou pensando. Ele falou, mas você já parou para pensar como você é abençoado?
Você acordar de manhã e falar, olha, se eu resolver esse problema hoje, eu garanto que 5.000 crianças que às vezes não vão ter comida em casa, que às vezes não tem a mãe dentro de casa para cuidar dela, precisam ficar na escola, tenham acesso a uma educação de qualidade, tenham uma alimentação e fiquem protegidas. O que pode ser melhor do que isso no seu dia? A pessoa tem que se lembrar da perspectiva de que ela tem um algo mais. Ela não está só resolvendo papelada para ganhar um dinheiro e para pagar as contas. Ela causa um impacto. Então, ter essa percepção é muito importante. E as pessoas buscam isso. Esse é um ponto. E muitas vezes, por meio da religião, a pessoa busca isso. Um outro ponto. Nós gostamos de fazer parte de grupos. Nós precisamos fazer parte de grupos. Isso é interessante porque, evolutivamente, nós evoluímos e preservamos a espécie formando grupos complexos com relações de confiança. Você, Daniel Kahneman, de novo. Os indivíduos que se isolavam tinham menos chance de sobreviver em ambiente selvagem e não passavam seus genes adiante. Então nós temos, inclusive, hipóteses de evolução que partem da premissa de que nós conseguimos chegar ao ponto que chegamos porque houve uma mutação genética e nós passamos a ter mais receptores para a ocitocina, que é uma molécula que atua como neurotransmissor e hormônio e que ela está ligada no aspecto comportamental à criação de vínculo e sensação de confiança e sentimento de grupo. Então, ao ponto de a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já ter feito uma publicação recentemente informando que isolamento social é fator preditivo de menor expectativa de vida e de risco aumentado de várias doenças. Vamos abraçar mais. Então as pessoas precisam ter contato social. A gente quer fazer parte de grupo. Inclusive, quando você não é aceito num grupo ou tem sentimento de rejeição, a área do seu cérebro que é ativada é a mesma área relacionada à dor física. Caraca. É a mesma área que é ativada com dor física. Então nós temos uma área, por exemplo, na ínsula... Literalmente machuca ser rejeitado. Literalmente. Tem até um experimento muito curioso feito pelo Dr. Andrew Lieberman, que é talvez o maior neurocientista da neurociência social nos Estados Unidos, que, diante dos exames de ressonância magnética funcional, que ele identificou que quando a pessoa se sentia rejeitada, ativava a área de dor física, ele fez um experimento. Ele buscou pessoas, voluntários, que tinham acabado de terminar um relacionamento amoroso longo, que estavam sentindo dor emocional por causa da falta do parceiro ou da parceira. E ele dividiu essas pessoas em 2 grupos e deu Tilenol para um dos grupos, analgésico para um dos grupos. E, depois de 3 semanas, o grupo que tomou analgésico para dor física reportava muito melhores reações à separação. Não estava sofrendo da mesma forma e o grupo que não tinha tomado estava em pleno sofrimento. Qual é o nome dele? Andrew Lieberman, que é um dos maiores neurocientistas. Ele publicou o artigo científico. Onde que é aqui? A dor é aqui, né? Deixa eu ver se eu lembro. É aqui assim? Várias áreas estão participando, mas a área que ele identificou, ela está aqui dentro, na ínsula. Nossa. Aqui. E isso, a ativação da ínsula ativa outras áreas do cérebro relacionadas à dor física. E aí ele provou que se inclusive você der medicamento para dor física para uma pessoa que está saindo de um relacionamento, ela se adapta melhor ao término do relacionamento, diminuindo o sofrimento emocional. Isso quer dizer que nós temos uma tendência muito forte a ir para grupos. E quando nós somos aceitos num grupo, nós queremos continuar dentro daquele grupo. Sentido. Isso quer dizer que... eles fazem isso muito bem, né? Fazem. Então, vamos pensar não só no caso de um líder religioso inescrupuloso, mas isso pode acontecer em outros tipos de agremiações, associações. Uma pessoa que estava em sofrimento por não ter boas relações sociais, uma pessoa que não tinha encontrado um caminho para satisfazer essa necessidade de um alinhamento superior, de propósito, é aceita num grupo, encontra tudo isso e um líder inescrupuloso nesse grupo, nós estamos falando, é claro, tem pessoas boas e tem pessoas inescrupulosas, que têm habilidades de comunicação, entende de processos de manipulação. Ele pode trabalhar isso de forma inescrupulosa para conseguir
por exemplo, arrancar dinheiro das pessoas. O carro, né, da minha amiga. O Isso foi carro verdade. da pessoa, o dinheiro da pessoa, né? Então, se você leva a pessoa para um estado de dependência emocional, ela fala, eu não posso sair daqui, isso aqui é muito bom, eu não tinha isso. Ela perde para ganhar. Ela, né? exatamente. Mas ela não entende. Nossa. Então, e pode chegar num momento em que, mesmo que a relação não seja muito positiva para ela, pode haver uma situação extrema em que ela possa até desenvolver uma espécie de síndrome de Estocolmo. Ou seja, mesmo que ela comece a perceber que ela está sendo explorada, ela já criou um vínculo com o explorador tão forte que ela não consegue se libertar daquilo facilmente. Então, é uma relação que pode ficar patológica. E muitas pessoas inescrupulosas, e nós temos pessoas mal intencionadas em qualquer área de atuação, em qualquer área de atuação, podem se aproveitar disso. Mas aí tira esse ponto que, perfeito, você até clareou muita coisa. Mas você acredita que, então tira a parte da religiosidade, Sim. mas da espiritualidade, da questão, não estou nem falando só e unicamente Deus, mas da natureza, dos animais, sabe? Dessa conexão. Cara, é que não é uma pergunta, eu estava querendo entender se isso... Por que uma pessoa sai do lugar dela e vai ficar na fazenda, vai ficar uns dias sozinho, mas não só Deus. Pode ser com Deus também, o Deus que ela acredita, mas você tá me entendendo? Assim, na natureza. Na natureza, nessa conexão com o universo como um todo, isso tem uma relação de... Tem. Cara, tem, Leandro. Tem. Por quê? Hoje nós temos estudos publicados, pesquisas científicas muito interessantes na área de neurodesign e neuroarquitetura, que é a fusão da neurociência com o design, neurociência com a arquitetura, tratando do design biofílico. O impacto que as formas e estímulos que remetem à natureza têm no nosso cérebro. Por quê? Nós estamos o tempo todo recebendo informações sensoriais. Visão, audição, olfato, tato, paladar, propriocepção, somestesia, o tempo todo. Essas informações sensoriais, elas são selecionadas e nós focamos a atenção no que é considerado mais importante naquele momento. Mas elas todas estão chegando aqui. Essas informações sensoriais, elas desencadeiam reações. Quando você está diante de uma situação, está vendo algo acontecer, a imagem daquilo que está acontecendo, para ela chegar ao seu cérebro, é como se ela fosse quebrada em milhares de peças de um quebra-cabeças. Ela é recebida por cones, bastonetes e fotossensores que nós temos nos olhos e levada para uma área do nosso cérebro que é o tálamo, que fica bem por aqui assim. O tálamo fica bem por aqui assim, aqui dentro. O tálamo não reconhece a imagem. O tálamo não reconhece a imagem, mas ele identifica que aquilo é informação visual. E ele emite aquela informação para a área do cérebro que vai processar, montar o quebra-cabeças, que é o córtex occipital que fica aqui na nuca. O córtex occipital montou a imagem, devolve ela para o tálamo no arco de feedback. Isso está acontecendo em centésimos de segundos. Chegando no tálamo, ele vai recrutar áreas corticais superiores e buscar nas nossas memórias, referências, aprendizados e experiências o que significa aquilo. Com base nesse significado, que é construído com base nas nossas referências, ele vai gerar uma resposta comportamental, cognitiva, fisiológica ou emocional que seja adequada. Isso já tem um impacto muito grande, porque nós não respondemos ao que está acontecendo. Nós respondemos ao significado que é dado ao que está acontecendo. E esse significado depende das experiências que você teve na infância, dos aprendizados que você teve, das conclusões que você chegou, depende do estado hormonal que você está nas últimas horas, depende se você ter dormido bem ou não nos últimos dias. Davi. Oi. Quanto tempo? 1h30. 1h30? Era uma que eu tinha combinado com ele. É porque ele vai falando as coisas aqui, Davi, aí não dá. Aí eu fico agoniado querendo saber. O homem é diferenciado, né? Eu falei que era um MBA. Tava até comentando aqui mesmo. Ué. Mas é porque... Sabe por que eu perguntei pra ele? Porque nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Bom, porque você falou isso aí eu... E você descreveu o outro livro, esqueci o nome dela,
uma outra psicóloga americana que fala dos vieses cognitivos, né? Então, tudo depende da sua experiência. Você enxerga, faz todo esse processo do cérebro, mas é o significado daquilo que você vê. E o significado Joey, para depende com das isso. referências. Então, para a gente concluir aqui, pense o seguinte, quando eu vou para a natureza, os estímulos sensoriais que estão chegando são estímulos ligados à minha base de sobrevivência. Tá. Então, se tem planta, se tem água, eu tenho comida, eu tenho bebida. Estou conseguindo me fazer entender? Perfeito. Então, a gente já tem estudos mostrando em ressonância magnética funcional que quando você apresenta imagens, sons, cheiros da natureza, você tem a resposta do cérebro desencadeando a liberação de neurotransmissores e hormônios, reduzindo o seu estresse, melhorando a sua capacidade de atenção, Entendi. ativando o sistema nervoso periférico parasimpático para que o seu corpo se reenergize, para que você fique bem. Então, só de você caminhar em ambiente natural, grama, árvores, durante alguns minutos, você já recalibra a sua resposta de estresse. Você falou que você está atendendo grandes empresas, executivos, é uma prática deles, eu acho que já deve ter, já era, agora só está sendo divulgado, de nossa, você fala e eu coloco a minha experiência e o que eu estou atendendo também. 2 grandes práticas, uma, meditação. Sim, mindfulness, muito mas importante. eu não vou, cara, os milionários, os bilionários já estão fazendo isso. Sim. Ou eles já faziam e agora está divulgando. E a outra é o que você falou, é ground, né, de colocar o pé na grama, o pé no chão. Eu faço essa conexão. Para você Para ter uma ideia, isso é tão impactante Acho que que nós já temos estudos que mostram que se você colocar uma área envidraçada grande no ambiente de trabalho para entrar luz natural e permitir que enquanto as pessoas trabalham, elas tenham visibilidade, vista de elementos da natureza lá fora, grama, árvores, diminui o nível de estresse, diminui adoecimento e melhora a produtividade. Que isso. Só de você fazer essas mudanças. Então nós temos um campo muito grande para aplicar todos esses conhecimentos da neurociência no nosso dia a dia. Sim. A neurociência é uma área complexa, é uma área sofisticada. É muita coisa, mas nós podemos pegar as bases de conhecimento que estão sendo produzidas e traduzir para o nosso dia a dia, com ações práticas, para que a gente tenha mais qualidade de vida, mais produtividade, melhoria de performance de forma saudável e sustentável e melhor desenvolvimento físico e intelectual. Então ali, ó, para quem está te vendo, pessoas do senso comum que talvez eu entendi, não tudo, mas a maioria das coisas que você falou, eu estudei, né, leio e tudo mais, mas ou a dona de casa, ou um jovem, ou um trabalhador que não tem esse conhecimento e está assistindo aqui, para ele desmistifica de uma maneira mais simples o que é essa neurociência e para onde que ele tem que olhar no Muito dia a bem. dia. A neurociência é a ciência que busca entender como o ser humano funciona, como o nosso cérebro funciona, o nosso sistema nervoso e como a comunicação entre as células nervosas produz consciência, aprendizado, memória, emocionalidade, tomada de decisão, cognição e comportamento. Para que isso é importante? Eu gosto de lembrar da frase do Simon Sinek, escritor norte-americano. Para quem se lembra do dia a dia de trabalho, ele gosta de dizer o seguinte: 100% dos colaboradores das empresas são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos seus colegas de trabalho são pessoas e dos seus gestores e líderes são pessoas também. Além do que 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Nossa. Redes sociais do Joey. Instagram, @joeywader.s, JOEWEIDER.s. E o LinkedIn, Joey Wader, tudo junto. Chama aqui, Davi, no meio. Foi? Foi. Foi assim uma aula, eu avisei vocês. Gostou, Davizeira? Bom demais, tá doido. De 0 a 100, você que não tinha estudado tão profundamente esses conceitos, você entendeu quanto? 95. Caraca, bicho, essa então é a didática do Joey, deu certo. Que bom. Aqui, ó. Bom demais, Foi um episódio
que clareou o porquê desse podcast, né? Quem se conhece, cresce. Então, aqui o Joey veio para, de uma maneira científica, didática, explicar para nós o conhecimento do cérebro, que é essa tal neurociência que todo mundo tem falado aí. Joey, obrigado, cara. Eu que agradeço, Leandro. Valeu demais. Vou fazer aqui ao vivo, né? Você aceitaria vir de novo pra gente... Porque, cara... Claro. 9h30, eu te prometi 1 hora, né? Mas não deu. Claro. Então pronto, tem muita coisa para falar. Já vamos né, deixar combinado. Lembrando que, para quem gostou, falou, olha, gostaria de aprender mais, gostaria de conhecer mais, pode vir se matricular na pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG. Se você está em Goiânia, nós vamos ter uma turma presencial iniciando dia 21 de fevereiro. Mas nós temos turmas no Brasil inteiro presenciais e temos turmas remotas, com aulas por videoconferência ao vivo. Você vai entender como aplicar o conhecimento científico do funcionamento do cérebro no desenvolvimento de pessoas e de organizações. Já está aceito o convite. Obrigado. Gostei demais da nossa conversa. Estou pronto para a gente marcar a próxima. Gostou do episódio? Então, assim, ó, se inscreva, né? Você viu aí que eu e o Davizeira, a gente tem uma meta ousada em poucos dias, né? Passar de 1 milhão. Ele foi modesto, né? Eu não vou falar o meu número. Eu fui aqui. modesto. Você foi modesto. Fui humilde, né? Demais. Eu só não falei em quanto tempo que é pra bater isso aí, né? Ah, espertinho. Você tá aprendendo as coisas aqui com os convidados, Claro. né? Puxar a orelhinha. Se inscreva aqui no canal, manda esse episódio, o que você puder divulgar para nós, que aí a gente traz o Joey novamente. Ah, inclusive, fala uma pessoa aí que eu deveria trazer, que você vai me ajudar a trazer ela. Quem que você pensa aí que seria bacana a gente trazer aqui, falando, né, desses contextos, né, de cuidar do corpo, espiritualidade, a mente como um todo, uma pessoa interessante. Pode ser do IPOG ou não, que você conhece. Quem que é uma pessoa interessante? Olha, Carla Tiepo, aceita. Carla Professora Carla, vai trazer. Tô brincando. Não, meu sonho. Mas se um dia ela vier e você for jantar, você fala, pô, tem um cara aí. Eu prometo que com ela, meia horinha, a gente faz. Mas quem? Olha, eu vou sugerir o Gabriel Gaudêncio. Gabriel Gaudêncio, ele é um neurocientista, está no Mackenzie, em São Paulo, mas ele está sempre aqui em Goiânia porque ele é professor da pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG. E a gente pode combinar uma vinda dele para ministrar um módulo. Ele chega aqui na quinta-feira ou mais cedo na sexta e grava aqui com a gente. Fechou. E participa aqui. Você vai ter uma participação espetacular. Ele Falando é? sobre... Ele é neurocientista, com pesquisador na área, com pós-doc em neurociência e um grande especialista em neuroeconomia, em como é que a gente toma decisões no dia a dia. Ótimo. Foi o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Falando da psicologia financeira. Exatamente. Eu até esqueci o nome dele. Não, então, mas depois eu falo aqui. Nossa, gente. O Kahneman também, né? Foi o Kahneman. É o Kahneman Daniel também. Kahneman. Isso. É ele, cara. É porque eu tô Então, com rápido devagar, né? Isso. Porque, na verdade, não foi esse livro, mas foi a pesquisa dele relacionada dele. à psicologia financeira. Ele ganhou o prêmio, o Daniel Kahneman. Fechou? Então se inscreva no canal, divulga o máximo que vocês puderem. Um abraço. Quem se conhece, cresce. Falou, Davizeira. Obrigado. Obrigado, Joey, de novo. Valeu. Obrigado.